paz e a graça, povo de Deus, povo da Igreja Batista Deus de Milagres. Peço perdão porque eu tentei fazer uma live através do YouTube, porém, como eu não tenho as qualificações para poder fazer a live direto do YouTube, então tentei fazer pelo notebook e não ficou horrível, né, para falar a verdade. Então aí Paulo me orientou que eu gravasse um vídeo, né, daquilo que Deus quer para as nossas vidas, mandar aqui no grupo, aí no grupo mesmo, e depois a gente vai preparar com mais cautela, com mais calma. A gente pode gravar, fazer uma live no Instagram até 4 pessoas, acho que ficaria até legal para a gente poder conversar. Acho bem bacana, a gente deixa já programado, ou para essa terça-feira ou quarta, a gente combina um dia bacana para a gente poder fazer. Tá bom, gente? Mas quero dar uma palavra aqui para os amados irmãos. Antes, primeiramente, quero orar em favor da igreja, em favor daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, na tua santa e amada presença, quero te glorificar, meu Deus, porque tu tens sido tão bom conosco, Senhor, tão benevolente, meu Pai, para conosco, porque nós sabemos que a tua misericórdia se renova todos os dias pela manhã, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante de Ti, apresento a vida dos meus irmãos, Pai, diante de Ti também, Senhor. Aqueles que ouviram esta mensagem, Pai, usa, meu Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos oriente, Pai, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, faz presente aqui neste lugar, Senhor, porque Teu é o reino, a glória e a majestade para todos sempre. Amém. Bem, amados irmãos, antes de falar da palavra aqui, eu quero dizer que nós hoje vivemos a história em que lá no futuro os nossos netos, os nossos filhos contarão uma coisa inacreditável. Vão chegar e dizer assim: olha, um dia no Brasil, toda a nação parou para poder jejuar em favor da nação. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Vocês têm noção da responsabilidade que nós temos como cristãos, daquilo que a gente vai passar para a próxima geração, para os nossos netos, né? E por isso a gente precisa. Uma coisa interessante que eu ouvi é que a igreja ela precisa ser restaurada. E a igreja ela perdeu aquela essência de referência. Então eu vejo que Deus permite, pela sua vontade permissiva, Ele permite o mal acontecer em nossas vidas, permite que um vírus assole toda a nação, assole toda a humanidade, para que gere arrependimento, para que essas pessoas se arrependam, olhe para onde caiu e volte a fazer as boas obras. Eu posso dizer que é como tivesse uma pessoa, como o crente, a igreja, ela recuperasse a credibilidade que ela tem. Porque na medida que ela se arrepende, o Espírito de Deus ele vai descer e vai transformar as nossas vidas, a vida do cristão, para que outras pessoas, que inclusive estão, por incrível que pareça, estão contra essa atitude que o presidente teve de convocar a nação para poder fazer um jejum, desdenhando, criticando, dizendo até para não fazer. Eu vi hoje um pastor relatando que disse que esse jejum não precisa fazer esse jejum, né? E enfim, mas quem vive pelo Espírito entende o que o Espírito está dizendo. Então
nós estamos vivendo um marco na história do cristianismo. Vocês têm noção dessa responsabilidade que iremos passar, que estamos passando, e em nome de Jesus eu sei que Deus vai restaurar esse país, vai restaurar esta nação, e que os olhos do mundo estão olhando para nós, porque o Brasil, pelo seu histórico, as pessoas sempre criticaram o Brasil, a imagem negativa que tem lá, que é um país de prostituição, de promiscuidade, de adultério, de libertinagem. Tem essa imagem lá fora. E quando Deus começar a gerar a justiça e as outras nações olharem assim, olha, o Brasil, eles conseguiu. E vão olhar vão enxergar que Deus fez a diferença. Ontem eu ouvi também um relato de um pastor que em 1995, olha para você ver, ele disse, um pastor Mike Shea, americano, ele fala que em 1995 ele profetizou que no Brasil Deus iria levantar um presidente no Brasil que iria convocar toda a nação em oração. Então, meu amado, Deus tem um carinho especial pela nossa nação. E não tem como a gente falar sobre jejum e oração se a gente não falar de Jonas. Eu quero ler com vocês aqui para que a gente possa compreender e lembrar um pouco daquilo que Deus falou para Jonas. Eu vou lendo aqui, a gente vai falando, vai discutindo, tá bom? No livro de Jonas, capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um, preste atenção, cada um clamava em nome do seu Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento
Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este que se aquietou, Tomados de grande temor, Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Glórias a Deus. É uma história muito conhecida, muito intrigante, que quando nós lemos na parte que nós vamos lendo no capítulo, mas quando chega no final do capítulo 1 que li agora, que fala acerca de que Jonas foi engolido por um peixe, aí vem a incredulidade de muitos, né, que não acreditam que um homem possa ter sobrevivido dentro de um peixe. Mas essa não é a questão. Enfim, pelo relato, logo no início, a gente olha aqui que Deus ele dá uma ordem a Jonas, uma ordem direta. Senhor, Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus, ele deu uma ordem direta a Jonas. E quantas vezes Deus nos dá uma ordem direta? Ou nós fingimos que não ouvimos, ou ouvimos, mas não fazemos. E Jonas ele decide simplesmente fugir da presença do Senhor. Pode por acaso alguém fugir da presença do Senhor? Se a gente analisar bem, que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E aí ele, na sua teoria, na sua atitude, ele tenta fugir da presença do Senhor, dirigindo-se para outra cidade, uma cidade totalmente oposta. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, de dar atenção ao Senhor, deixar de obedecer o Senhor, vem sobre nós um período que eu posso contar por experiência, já contei, acho que umas 2 vezes aí na igreja, mas vale a pena lembrar porque o Evangelho, a nossa vida de cristão, ela é feita de, como é que eu posso dizer? Tem que ter vivência, tem que ter experiência. Nós temos que viver experiências com Deus. E para a gente ter experiências com Deus, a gente tem que fazer o ídolo do Senhor, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter coragem para fazer. E eu lembro que uma certa vez meu coração estava em casa lá na Vila Operária, e ainda era a casa antiga, né, no modelo da Vila Operária. E meu pai tinha um equipamento de som, ele trabalhava com som de aluguel, e eu já tinha a minha guitarra, né? E o Senhor falava do meu coração, o coração agitado, e eu sentia o Espírito Santo falando assim: vá lá, pegue seu violão, bote o microfone, bote a caixa de som lá na porta e pregue a minha palavra, cante, faça o meu id. E eu senti aquilo no meu coração forte demais. Eu fiquei assim: meu Deus, será que eu não tenho coragem, eu estou sem força?
eu não tenho coragem, eu tô com medo, tô com receio. Aí eu fui lá no quintal, no fundo da casa, eu falei, Ariana, pega aqui no meu coração. Botei a mão dela, ela perguntou o que foi, eu falei, Deus está falando comigo aqui no meu coração aqui está escondido, Deus tá mandando fazer isso. E eu comecei a me encher de coragem. Na hora eu preparei o som, testei, mas na hora quando eu olhei assim pro lado de fora da casa, eu não vou não. Eu dei para trás, eu recuei, né? E me faz lembrar aqui lembrei aqui do momento em que, quando Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam prestes a ir à fornalha, né? A Bíblia fala que Jesus, ele passeou no meio do fogo com os três. Eles não se queimaram, mas eles sentiram o calor, né? Deus não livrou eles da aflição. E eles tiveram a coragem de perder, dar a sua vida por causa do amor a Deus. Então, eles sentiram aflição, mas Deus livrou do fogo, não livrou da aflição. E eu, naquela hora, quando olhei e senti aquela aflição, eu recuei. E sabe o que aconteceu comigo? Eu tive um dia assim. No mesmo dia, eu fui louvar na igreja, pedi a pastor, deixa eu cantar hoje aí, que eu tenho uma palavra aqui maravilhosa. Aí eu pedi para abrir o culto. Eu falei, aí a pastora, tá, abre o culto aí. Eu peguei uma Bíblia, eu li o capítulo. Aí eu, ao invés de falar aquilo que estava no capítulo, a mensagem que estava no capítulo, eu falei uma coisa totalmente oposta, uma coisa que não tinha nada a ver com a mensagem. Já começou ruim aí. E depois, em seguida, comecei a louvar e tocando e nada da presença de Deus. A igreja parecia um freezer, daqueles frost free, um gelo congelante. Depois da segunda canção, eu entreguei o violão, fui pro meu canto chorar e pedir perdão a Deus. E no dia seguinte, no trabalho, a empresa já tinha poucos funcionários e nesse dia faltou uns 5 funcionários. E veio uma sobrecarga tão terrível que eu tive que abrir caixa, eu tive que atender na gerência, eu tive que empacotar, eu tive que guardar volumes. E aí o meu trabalho, que eu fazia no dia a dia, eu não consegui fazer, só por milagre mesmo lá e esforço que eu consegui fazer o trabalho, que era fazer o fechamento do caixa do dia anterior para poder passar, porque tinha toda a demanda de mandar o dinheiro pro banco. Mas foi um dia assim péssimo, horrível, que meu Deus do céu. E Deus permite que a gente passe por essa experiência para que hoje eu possa contar a vocês, para que não possa repetir os erros, né? Que diz que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E a gente tem que aprender com os erros dos outros para que a gente não possa cometer o mesmo erro. E aí, voltando sobre cá, né, e fala que o mar começou a ficar agitado e as pessoas do barco começaram a ficar desesperadas porque não sabiam o que estava acontecendo. Eles tiraram as cargas para ver se o barco ficava mais leve e nada. Aí chegou um momento que eles resolveram, vamos jeito que tirar sorte aqui, porque nada está acontecendo. E aí tirou sorte, caiu bem em cima de Jonas. E eles ficaram espantados com Jonas.
porque ele havia dito que o motivo da sua viagem, ao invés de ir para Nínive, ele estava indo para Tarsis. Ele estava mudando a direção, estava fugindo de Deus. Ele havia dito isso aos integrantes do navio, e aí eles ficaram alarmados. E quando ele perguntou: por que você fez isso? Como? Onde? Por quê? Qual foi o motivo? E justamente o Jonas sabia o motivo que estava acontecendo, todo aquele rebuliço, todo aquele momento de tormenta, todo aquele momento de aflição. Ele sabia que a culpa era dele. Então ele disse: olha, me joga no mar aí, que eu sei que a culpa é minha. E aí o curioso é que nos faz refletir é que quando nós estamos desobedecendo a Deus, aí vem sobre nós, Deus permite que há uma tormenta, um momento de aflição sobre as nossas vidas, e Deus ele acaba permitindo esse momento, e acaba outras pessoas que não tem nada a ver, acaba sofrendo por causa das nossas inconsequências, por causa da nossa desobediência. Então eles chegaram até o momento que eles decidiram: o jeito é jogar você no mar. Mas como Deus é um Deus que ele é onisciente, é onipotente, ele sabe, tudo está no controle de Deus. Aí chega um determinado momento que aqueles homens que clamavam aos seus deuses começam a clamar para o Deus de Jonas, o qual ele apresentou. Olha, o meu Deus é o Deus que mora no céu, é o Deus criador do mar, Deus que tudo fez, que tudo criou. Então aqueles homens começaram a clamar ao Deus de Jonas. E no momento que atiraram Jonas no mar, a fúria do mar cessou. E aí aqueles homens tomam uma atitude interessante. Aqui no verso 16, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Houve uma conversão legítima por causa da desobediência de Jonas, mas Deus não tem como explicar Deus. Tudo está no controle dele. Aproveita aquela situação e ali aquelas pessoas se convencem de que o Deus de Jonas era o Deus poderoso, o Deus do céu, o criador do mar e da terra. E aí vem a parte logo em seguida que Deus permite que ele, quando cai no mar, logo ele é engolido pelo peixe. E ali dentro do peixe, Jonas ora a Deus e disse assim: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. E aí ele fala aqui falando, criticando dele, né, do momento que ele passou, mas que houve um arrependimento nele. No verso 7 diz: e quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, depois de ter passado todo esse momento, ele realmente se arrepende do seu erro e ele faz novamente ele faz um novo compromisso com Deus. Diz que ele ofereceria um cântico de gratidão, ofereceria um cântico de sacrifício para Deus.
E ele diz aqui: o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E no verso 10 diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou a Jonas em terra firme. E aí eu fico pensando aqui, será que se Jonas ele não tiver essa atitude de arrependimento, será que Deus daria a ordem ao peixe, ordens ao peixe para que regurgitasse para fora em terra firme? Fiz esse questionamento, né? Será que se ele não se arrependesse, ele não seria jogado em terra firme? E aí no verso 3 inicia assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. No verso 3 de Jonas, obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 3 dias, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha só que daqui a 40 dias, quarentena. Será que Deus não estava dando, aqui falando de Brasil, será que Deus não deu um prazo de 40 dias para ver se o povo do Brasil se arrependesse dos seus pecados, dos pecados que da lassidão, devassidão, da lascívia que comete durante o carnaval, toda aquela coisa é aquela coisa feia, né, do carnaval que humilha Cristo, exalta Satanás. Será que Deus está nos dando um prazo de 40 dias para ver se a gente se arrepende, né? E aí a gente vê se chocando, né, a nossa realidade com a história da Bíblia. Quarentena, geralmente quarentena vem de 40, né? E aí vem Jonas proclamando que o povo se arrependesse, que a igreja, né, vem falando de nós, que a igreja se arrependesse e voltasse a olhasse e enxergasse onde caiu, para que volte a fazer as primeiras obras. E aí, durante 3 dias, Jonas prega, depois que Deus deu a segunda chance. Deus dá uma segunda chance para ele, novamente manda a mesma palavra e Jonas dessa vez ele proclama. E aí no verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus por todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Amados, Deus só permite a destruição de um lugar se não houver justo. Lembra lá de Abraão, quando Deus conversa com Abraão: olha, aquela cidade ali, aquelas cidades Sodoma e Gomorra eu vou destruir. E aí Abraão questiona a Deus: se por acaso tiver 50 justos ali, o Senhor destruirá? E o Senhor fala: se tiver 50 justos, não destruirei. E aí vem: se tivesse 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10? Todas elas o Senhor respondeu: se tiver 10, o Senhor pouparia aquela cidade. Mas aquela cidade não tinha.
Gente, o Brasil tem pelo menos 70 milhões de evangélicos. Será que entre esses 70 milhões de evangélicos não tem um justo? Eu quero dizer justo. A gente é um homem justo, né? Que se desvia do mal. Não, justificado por Cristo. Justificado por Cristo. Gente, ontem meia-noite eu vi um vídeo aqui rápido aqui querendo estar mostrando e fiquei muito alegre porque aqui em Feira de Santana alguns cristãos foram para a frente da prefeitura, se eu não me engano meia-noite, dobraram seus joelhos e começaram a clamar ao Senhor, começaram a orar. Será que os crentes de Valença fizeram pelo menos um ato desse? Será? A palavra do Senhor diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E finalizando, não vou ler o capítulo 4 para não ficar grande demais, e a gente conhece essa história, né, que, como diz aqui, Deus se arrependeu. Olha só que incrível isso aqui. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu olho e penso assim, poxa, o destino de uma cidade está nas mãos do cristão, daqueles que amam a Deus. O destino de um estado está na mão daqueles que amam a Deus. O destino de um país está nas mãos daqueles que amam a Deus. Espero que vocês reflitam nessa mensagem. Espero que vocês tenham assistido e que Deus possa falar no seu coração. E próxima semana a gente faz faz uma live mais bonitinha, pra gente interagir melhor. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos, fica com Jesus, vai dar tudo certo, vamos continuar orando, prestando atenção, vamos continuar jejuando e pedindo misericórdia ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és bondoso, porque Tu és misericordioso, Senhor. Obrigado por aqueles que ouviram esta mensagem, meu Senhor, e que a Tua palavra tenha falado aos seus corações de uma maneira especial, Senhor. Pai, Tu conheces as limitações do Teu povo, as dificuldades, seus anseios, e te peço, meu Deus, que através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa visitar essas pessoas, Senhor,